Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Hoje eu queria conversar com você sobre um dos versículos mais conhecidos, mais lido por muita gente. João 3,16. Esse versículo tão importante, ele tem um significado muito forte, muito valioso. Se a gente for ler este versículo de maneira bem reflexiva, de maneira que a gente queira e a gente possa entender o que é que este versículo diz para toda a humanidade. Nós vamos saber quem foi que fez algo por nós, por que ele fez e para que ele fez. Quando o versículo diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, então a gente está vendo logo o que é que está acontecendo. Quem foi que tomou a atitude? Deus. Deus tomou a atitude de entregar seu único filho, porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu filho unigênito. Então a gente está vendo que Deus, por amar o mundo de tal maneira, ele foi capaz de dar seu único filho, o seu filho unigênito. Então é um versículo tão forte que muita gente lê. E se parar para perceber a importância deste versículo, ele vai nos falar profundamente. E se a gente refletir mais um pouquinho, ler e reler, nós vamos entender o verdadeiro objetivo e o significado deste versículo. Porque nesse versículo tem algumas perguntas que a gente poderia fazer, né? O que foi que Deus fez? Deus deu seu único filho. Por quê? Por que ele fez isso? Porque ele amou o mundo de tal maneira. A gente vai perceber, por causa deste amor que Deus tem por nós, ele foi capaz de fazer algo extraordinário, algo que ele não faz acepção de pessoas. Ele amou o mundo de tal maneira e por isso ele deu o seu único filho. Aí vem outra pergunta, mas para que ele fez isso? Para que todo aquele que nele crê, ou seja, para que qualquer um, todo aquele, não importa, gentil, judeu, não importa, para que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus Cristo, aí Deus faz uma promessa, terá a vida eterna. Você já parou para imaginar, para pensar este amor tão grande que Deus tem por cada um de nós? Deus amou o mundo de tal maneira que foi capaz de dar seu único filho. E aí ele faz uma promessa, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele está dizendo que quem crê em Jesus Cristo não vai morrer, mas sim vai ter uma vida eterna. Quando ele diz que não vai morrer, a gente for ler também lá em João, capítulo 11, versículo 35, a gente vai perceber, quando Lázaro morre, Jesus chega e diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Então a gente vai perceber que aquilo que Deus está dizendo, que amou o mundo de tal maneira e foi capaz de dar seu único filho, para quem crê em Jesus Cristo não morrerá, mas sim terá uma vida eterna. E aí no livro de João, capítulo 11, a partir do versículo 32, 33, a gente vai perceber Jesus falando para aquele povo, olha, Lázaro morreu, mas se você crê em mim, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não somente Lázaro, mas muita gente ali acreditava, cria em Jesus Cristo. E quem crê em Jesus Cristo
ainda que morra, viverá. Porque Jesus Cristo, Ele é a ressurreição e a vida. E para a gente entender esse versículo, para a gente completar isso aí, a gente vai ver também no livro de João, capítulo 14, no versículo 6, quando Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus está dizendo que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida, e que ninguém pode ir ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então, se a gente for pegar esses versículos e começar a ler e refletir, Deus amou o mundo de tal maneira, e quem crê em Jesus Cristo, ainda que morra, não viverá. Ainda que morra, você vai viver. Sabe por quê? Porque quem crê em Jesus Cristo tem uma vida eterna. É isso que a gente vê lá em João 3,16. Quem crê em Jesus Cristo não perecerá, mas sim terá uma vida eterna. E aí Jesus complementa ali, no livro de João, capítulo 11. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E para a gente seguir Jesus Cristo, nós precisamos agora entender que em João capítulo 14, no versículo 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então a gente precisamos colocar isso no coração, que Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Se a gente quiser chegar até Deus, é Jesus Cristo. Não há outro mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo pode nos levar até Deus. Você crê nisso? E a gente pode realmente entregar nossa vida a Jesus, porque Ele vai dirigir os nossos passos, nossos caminhos e a nossa vida um dia para morar com Deus. Até amanhã, se Deus quiser, nós estaremos aqui mais uma vez, trazendo uma mensagem vinda de Deus para os nossos corações. Até amanhã, se Deus quiser. E o povo de Deus diz: amém e amém. Que Deus te abençoe.